como a gente presencia no dia a dia, no dia a dia, no nosso cotidiano, da nossa realidade, das periferias, dos impactos da cidade grande, dos impactos da era digital, do poder dos algoritmos, enfim, desse sentimento de que você está sendo vigiado, controlado, construído, estruturado de uma forma inescapável. De uma forma inescapável que te conduz a, a uma posição que Lacan, no seminário 20, mais ainda, no Ancor, quando ele apontava para a realidade do gozo como sendo algo, um fenômeno do corpo, é o registro, a meu ver, muito importante, que é o imperativo do gozo. Né? Nesse seminário, Lacan fala de não há nada que obrigue você a gozar, a não ser o superego, que emite a ordem goza, né? Com exclamação, um ponto de exclamação e tudo mais. Então, o que a psicanálise pode fazer diante desse gozo, desse empuxo ao gozo extraordinariamente violento que caracteriza a nossa época, segundo Lacan, né? Desse ponto de vista da mutação cultural? Porque, na época do Freud, resumidamente, se tratava de suspender o recalque que tinha a ver com o conflito permanente entre as pulsões sexuais e as exigências da civilização. Esse era o conflito. Então, a direção da cura, a orientação clínica era, resumidamente, a suspensão desse recalque, de os sujeitos poderem viver melhor. É essa aspiração a que o Rudá mencionou hoje, né, de sujeitos não querem mais apenas comer, querem diversão e arte, já dizia o músico popular, querem muito mais. E tudo bem, é isso mesmo. Né? Só que existe essa sutileza da noção de gozo que na psicanálise, sobretudo lacaniana, mostra nessa descrição uma opacidade imensa dessa noção, que reúne ao mesmo tempo um prazer e uma dor, misturados, enlaçados. E isso comparece diariamente no nosso atendimento. Os sujeitos procuram, fazem uma demanda de análise no sentido de se libertarem dessa compulsão para o gozo. Existe a possibilidade, existe o gozo como uma alternativa, uma disponibilidade, mas o que comparece via superego é essa exigência de você ter que gozar o tempo todo, cada vez mais, né? Como se nós fôssemos moldados para nos constituirmos como aditos, como consumidores, meramente. Perdemos a nossa dimensão subjetiva e nos fixamos nessa posição de consumo de uma sociedade inteiramente consumista. Então, é uma dificuldade muito grande de a psicanálise propor alguma saída para a crise que assistimos hoje nos impérios, né? Os impérios, o Império Americano, o Império Europeu, o Império Russo, o Império Chinês, o Império Indiano, enfim, a,
há alguma coisa que a psicanálise possa fazer para apresentar uma espécie de modelo, alguma situação paradigmática para sairmos desse mal-estar? Eu acho que não. Acho que a psicanálise tem um limite muito grande em relação a essas realidades que foram trazidas aqui pelo Rudá, num resumo muito breve. Acho que fazemos muito pouco, além dos limites da própria psicanálise, né, as exigências a que os sujeitos são submetidos de concordarem com o inimigo. É muito difícil, do ponto de vista, por exemplo, de um sociólogo, compreender, me parece, essa noção de temos que lidar com o inconsciente. Não podemos nos limitar com as motivações conscientes. Temos que trabalhar ainda com uma ideia de um inconsciente atemporal, um inconsciente acrônico, um inconsciente incognoscível e que tem valor sobredeterminativo, determina as condutas, determina os modos de vida, né, que estão permanentemente em conflito com o sujeito. Então, por exemplo, na questão do identitarismo, as chamadas minorias identitárias, né, poderia ser um caminho de resolução de uma série de conflitos, de resolução e de ganho até mesmo na legislação que impede que se cometam crimes, né, contra as chamadas minorias. Houve um avanço, houve um avanço nisso. Mas há nitidamente uma paralisia, e isso nos chega até a clínica, porque as questões são eminentemente políticas e que necessitariam ser encaradas nesse plano. Então, me parece que a psicanálise tem muito pouco a oferecer, tem um limite muito grande no sentido de destruição desse poder imenso que foi mostrado por Lacan e que ele denominou do imperativo de gozo. É claro que somos a favor de uma política identitária no sentido do fortalecimento do orgulho LGBTI, das mulheres, uma política assertiva, afirmativa, dos negros, enfim, de todos aqueles que são chamados de minoria, que se a gente soma, acaba sendo uma grande maioria. Né? Mas isso me parece ser uma primeira etapa, um primeiro tempo, um tempo do reconhecimento, de reconstrução de um orgulho que foi inteiramente destruído, por exemplo, nas questões raciais. Né? O que a gente recebe na clínica, o grande desafio é você desarmar essa bomba de autoviolência superegóica, motivada por um discurso racista, por um discurso neoliberal, por um discurso capitalista, enfim, isso é de ordem discursiva, e com o qual o sujeito que está em análise, a duras penas, em conflito, concorda. Concorda com o agressor, concorda com o dominador, concorda com Sade, que foi lembrado pelo Rudá. Então, como explicar isso? Como entender essa concordância
essa aceitação, mesmo que seja em conflito, se eu não apelo, por exemplo, para uma instância que não é mais cognitiva, não é apenas cognitiva, não se dá apenas no nível de um certo tipo de interpretação, mas sim remete a uma posição subjetiva de sujeitos que estão gozando com o sofrimento, gozando com a dor, gozando com aquilo que, do ponto de vista de uma certa racionalidade, seria inadmissível. Por exemplo, gozar com a droga, enfim. Né? Como desmotivar sujeitos absolutamente drogados, se não for algo da ordem de um certo imponderável, que é um milagre, no sentido de uma cura promovida por uma fé de ordem religiosa, ou de outro imponderável, que é a situação transferencial. Me parece que a psicanálise não tem nenhum modelo sociológico, nenhum modelo socioeconômico para oferecer como alternativa a essa crise que atravessamos. Na medida em que, por exemplo, ela considera que essa crise é no âmbito da teoria, da prática psicanalítica, uma prática teorizada, né? essa, essa, essa crise é sempre uma crise de entendimento. Por quê? Nós temos que lidar com essa dimensão inconsciente. Nós temos que lidar com essa dimensão de gozo, que está fora do plano da consciência. No caso, por exemplo, da política, no caso da sociologia, das ciências sociais, nós enfatizamos a necessidade de uma consciência, sim, mas não no caso da análise, que as motivações são de outra ordem. Então, nós temos aí um problema, uma questão que nos é trazida pela opacidade do gozo, e nós temos uma série de aproximações, de maneiras de você lidar com essa questão. Uma delas é a relação senhor-escravo, né? Mostrada, trazida por Hegel. Né? Quem é que goza nessa relação? Né? E por quê? E por que suportamos o que é da ordem do insuportável? É isso que me parece hoje ser uma questão candente do ponto de vista da clínica, né? Que a gente recebe todo esse sofrimento cai no nosso colo, e nós temos a pretensão enfim, de resolver, enfim, de escutar, de, enfim, algo que tem, me parece, uma limitação muito grande, uma vez que a questão é eminentemente política. Mesmo que a gente se ampare, e sobretudo no nosso campo, se a gente se ampare numa política do desejo inconsciente. É esse detalhe que faz a dificuldade da questão, a dimensão inconsciente, a dimensão do falacer. Por enquanto, era isso que eu gostaria de falar.